A paz. Continuação, estudando Provérbios, capítulo 29, versículo 24. Foi o finalzinho do último vídeo. O cúmplice de corruptos, de ladrões, de fraudulentos, de pecado, de prostitutos, de ladrão, de assaltantes, o cúmplice daquele que faz coisas erradas, odeia a si mesmo. Ele se põe sob juramento, fala que não vai fazer nada, não vai falar nada, boquinha fechada, boquinha de siri, talvez leve um por fora ou não, mas não revela nada. Quando a justiça te pegar, você vai ver o que é, com quantos paus se faz uma canoa. A justiça contém aqui, porque a lei moral da semeadura, ela é aqui. E depois ainda tem a justiça de Deus. Isso tanto para mim quanto para você. Isso não tem errada. Isso é o correto. 25. Temer o ser humano é uma armadilha. Não tenha medo. Não tenha medo do ser humano. Quem confia nos homens, quem confia na riqueza, cai. Temer o ser humano é uma armadilha, mas quem confia em Deus será exaltado sobre o período. Confia em Deus. Confia em Deus, não confie no ser humano, não confie nas matérias, não confie no seu dinheiro. Confia em Deus, que Deus ele pode te guardar, te livrar. Se você acredita nas coisas humanas, mas não confia. Acreditar é uma coisa. Você acredita na vacina? Sim, acredito na vacina. Você acredita nisso, naquilo? Sim. Você acredita em você mesmo? Acredito. Acreditar é uma coisa. Confiar, depositar a esperança, a confiabilidade é só em Deus. Só em Deus. Bom, versículo 26. Muitos buscam o favor do governador, mas é de Deus que procede a justiça. Buscar favores de homens é uma coisa. Buscar favores, ajudinhas de paradas erradas, do tráfico, do assaltante, do ladrão de bancos, de políticos, dinheiro sujo. Porque ele não vai tirar do dele para dar para você, ele vai tirar da onde não pode, ele vai tirar do seu mesmo, do dinheiro para te dar, ou seja, ajudinha do governador, do povo. Mas se você pede ajuda a Deus, Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar. Pode ter certeza. Muitos buscam os favores, as ajudinhas, principalmente no dia de eleição, na época de eleições. Mas Deus pode te ajudar. Basta você querer. E não aceitar nenhum tipo. Mas continue comendo ovo. Continue comendo carne de terceira. É melhor comer carne de terceira e ir para o céu do que comer caviar e filé mignon e ir para o inferno. É melhor. Versículo 27. O injusto é abominação para o justo, mas aquele que vive retamente é abominação para o... Olha só, o injusto é a abominação para o justo. Uma pessoa pecadora, uma pessoa fraudulenta, uma pessoa que gosta de matar, que gosta de fazer, que gosta de roubar, o justo fica temeroso, ele é uma abominação para o justo. Mas aquele que vive retamente também é uma abominação, uma pedra de tropeço para o ímpio, para o injusto. Já viu isso? O ímpio, o injusto, o corrupto, o fraudulento, o pecador, ele quer tirar do caminho dele o justo, quer tirar do caminho dele o crente, quer tirar do caminho dele a verdade, quer tirar do caminho dele aquele que fala corretamente, fala as coisas corretas, fala a verdade, quer tirar do caminho dele porque está atrapalhando. Eu já ouvi isso. Querem eliminar os crentes porque os crentes vão contra
essas baboseiras, essas nojeiras que estão acontecendo na sociedade. Trocando a verdade absoluta pelo relativismo. Tudo pode, fica à vontade, mas depois paga e paga bonito, depois chora, aí depois quer reclamar porque a vida tá assim, a vida tá assada. João Batista foi uma pedra de tropeço na vida de muitos. Jesus também foi. Paulo foi. Se tiver que ser uma pedra, vai ser. Se tiver que ser uma abominação na vida do ímpio, sejamos. Mas vamos continuar falando a verdade, pregando a verdade, pregando a palavra de Deus. Dentro de casa e fora de casa. Capítulo 30 de Provérbios. A gente continua aqui. Esse capítulo aqui foi escrito por Agur, ok? Palavras de Agur. Quem foi Agur? A filho de um moço, a profecia. O homem disse a Aitiel e a Ucai: sou mais rude dos homens, falta-me o discernimento humano. Não aprendi a sabedoria o suficiente para conhecer o santo. Aqui a gente percebe a humildade de Agur, a simplicidade de Agur. E ele continua: quem subiu ao céu e de lá desceu? Quem juntou o vento nas palmas de suas mãos? Quem envolveu as águas em seu manto? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o nome dele? Qual é o nome do seu filho? Vocês certamente o sabem. Cada palavra de Deus é pura. Ele protege aqueles que nele se refugiam. Agur está adorando, está louvando a grandeza de Deus. Me parece como Isaías fez no Isaías 40, se eu não me engano. Sobre a grandeza, sobre a excelência do nosso Deus, nosso Pai. E depois ele diz no versículo 5, cada palavra de Deus ela é pura. A palavra de Deus ela é pura. Então se ela é pura, ela pode purificar. Então, como a palavra de Deus, fale da palavra de Deus. Fale da palavra de Deus. Tenha a palavra de Deus na sua casa. Ou seja, tenha a verdade. Agur falando, ele protege aqueles que nele se refugiam. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Qual é o esconderijo do Altíssimo? Ou seja, aonde Deus se esconde? Aonde Deus se esconde? Aonde Deus se esconde? Não existe lugar, um cantinho em que Deus possa se esconder. O esconderijo de Deus é na sua própria glória, é no seu próprio poder, é na sua própria verdade, é na sua própria verdade. Então, o esconderijo do Altíssimo é a sua verdade, a sua própria palavra, a sua própria palavra. Deixa eu... A sua própria palavra, a sua própria verdade. Então, se você está na palavra, está na verdade, está envolvido com a glória de Deus, o Espírito Santo, pode ter certeza que você está escondido no mesmo lugar que Deus está. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Todo-Poderoso descansará. Versículo 6. Não acrescentem nada às suas palavras, ou ele os repreenderá e vocês serão tidos por mentirosos. A palavra é pura.
Não enfeite a palavra. Não enfeite. Não coloque nada, nem tire nada. Fale a palavra e acabou. Acabou. Se você inventar algo, se você deixar de falar, se você não for puro, porque a palavra é como é e acabou. Ah, mas vai doer se eu falar isso. Não, vai doer sim. Vai mexer na ferida, mas vai sarar. Pode ter certeza que aquela pessoa vai te agradecer quando ela ficar curada, quando ela ficar sarada. Ela vai te agradecer. Beleza? Deus, pedi duas coisas a ti. Agur falando, não as negue enquanto eu viver. Afasta de mim a falsidade e a futilidade. Agur pedindo a Deus, afasta de mim a falsidade, não deixe que eu venha ser falso. Porque Deus odeia o falso. Mas aqui não está dizendo aquela falsidade, é a falsidade de ser e não ser de Deus, ser e não ser crente, acreditar e não acreditar, a falsidade de ser crente, mas na hora da verdade negar a verdade. Ou você é um crente verdadeiro ou você é um crente falso, não negue a verdade. E a futilidade, toda espécie de futilidade, futilidade mental, material, emocional, todo tipo de futilidade, de ostentação, de carnalidade, todo tipo de futilidade tira de mim, assim Agur falando, e não me dá nem a pobreza e nem a riqueza, nem um extremo e nem o outro. Não quero, se eu tiver que ser rico, ele falando, eu vou ser rico, mas se eu não tiver, eu não vou forçar a barra para ser rico, porque eu posso negar o seu nome, pensar que eu fiz isso, eu fiz aquilo, consegui com minhas próprias mãos, eu sou tal, como muitos fizeram e muitos fazem, abandonam até a Deus. E não me dê a pobreza, por quê? Porque senão eu vou acabar mendigando. Ou seja, eu vou passar necessidade, eu vou acabar, roubando. Então não quero, eu quero ficar no meio. Eu quero ter um equilíbrio. Eu preciso de equilíbrio. Porque se eu tiver muito, eu vou ficar gastando, ostentando prazeres em cima de prazeres. E se eu não tiver nada, eu vou ser um miserável. E a miséria não é de Deus, a miséria não é de ti. Sim, dá-me apenas o alimento que preciso para hoje, ou seja, o pão de cada dia. Subimos um vídeo correlacionando esse texto aqui com o que Jesus falou. Dá-me apenas o alimento que preciso para hoje, ou seja, o pão de cada dia. Porque se eu tiver muito, posso negar-te e dizer quem é Deus. E se eu for pobre, posso furtar e assim profanar o nome de Deus. Ali vai um crente que rouba. Ele dizendo, nunca desacredite um escravo a seu senhor, ou ele o amaldiçoará e você merecerá isto. Aqui está falando para que haja uma pesquisa naquilo que foi dito. Nunca diga que o escravo é mentiroso, seu filho é mentiroso, a mulher, a esposa é mentirosa, seu marido é mentiroso. Nunca diga que sonde primeiro, mas também não acredite rapidamente. Não a confie, sonde primeiro. Aqui está dizendo é que a moeda tem dois lados. Você precisa ouvir as duas partes, ambas as partes. Aí ouve um, e às vezes é que ele está até mentindo, mas pelo fato dele ser bonzinho, ser fechado, ou ser filho, ou ser isso, ou ser aquilo, aí ele passa como o correto. Não, ouve o outro lado. Então nunca desacredite, mas também por outro lado, nunca acredite integralmente. Pesquise, tire suas conclusões, ouça os dois lados, porque tem mentira dos dois lados e tem verdade dos dois lados. Copiou? É isso que o juiz faz, o juiz honesto, direito. Ouve ambas partes. Tudo de bom para você, até o próximo vídeo.
a paz. Compartilhe com alguém.